era estarem aptos a manifestarem-se e agir sobre tudo no mundo. Mundo esse que João Neves declarou ser o seu próprio mundo. Não um mundo acadêmico-jurídico, no caso dos estudantes de direito, mas o vasto e amplo mundo que compreendia tudo. Neves ainda comenta que os estudantes tinham sede de notoriedade, a qual saciavam nas fontes da oratória, muito mais recheada de palavras do que de ideias. Sede de notoriedade que designa justamente a predisposição para o alcance de destaque social e para ocupar posições de mando que, desde das origens sociais e toda a trajetória até aquele momento, acabava induzindo aqueles estudantes a buscarem, né? No período da faculdade, Getúlio, em 1907, depois de um racha no PRR, que era o Partido Republicano Rio-Grandense, né, de Júlio de Castilhos, que falece em 1903, e então o PRR estava sofrendo uma crise, né, na medida em que o Borges de Medeiros estava tentando se fortalecer como o principal chefe do partido, frente a outros que não estavam concordando muito com isso, né? E, nesse momento, então, há um racha no partido, ocasionado pela luta justamente pelo espólio do Júlio de Castilhos. E, nesse momento, Getúlio Vargas e outros colegas se engajam naquilo que ficou conhecido como Bloco Acadêmico Castilhista, que apoiava a candidatura de Carlos Barbosa, que por sua vez era sustentada por Borges de Medeiros, contra a candidatura de Fernando Abbott à presidência do Estado, como chamava na época, né? Não era governador, era presidente do Estado. Note-se que o general Vargas, desde São Borja, apoiava também o lado de Borges de Medeiros. Do Bloco Acadêmico Castilhista fizeram parte ainda, entre muitos outros, João Neves da Fontoura, Firmino Paim Filho, Maurício Cardoso, que eram colegas e também estudantes de Direito, né, de Getúlio, e alguns alunos da Escola de Guerra, aqui de Porto Alegre, que funcionava ali onde hoje é o Colégio Militar, que nada mais, nada menos era do que Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, generais que depois vão estar participando na Revolução de 30. Né? Todos esses, aliás, vão ser importantes conspiradores para a Revolução de 30. Então, durante a campanha eleitoral, esses alunos fundaram um jornal chamado O Debate e participaram ativamente de diversas demonstrações públicas. Numa delas, foram à Praça da Matriz para perturbar um comício dos apoiadores de Abbott. Pinheiro Machado, alvo das críticas do orador Pedro Moacir e apoiador de Borges de Medeiros, assistia ao meeting de uma das janelas do Palácio Presidencial. Um tiro de revólver, partido em meio aos estudantes, ocasionou um tumulto que acabou dissolvendo o comício. A filha de Getúlio, Alzira Vargas, né, Alzira Peixoto, escreveu que um dos participantes do bloco, anos depois, contou a ela, Alzira, que os estudantes tinham instruções para perturbar e impedir a realização do comício, mas, como seriam muito verdes para a empreitada, não conseguiriam fazê-lo apenas com palavras ou ameaças verbais aos que se aglomeravam, atraídos pela fama de orador de Pedro Moacir. O mesmo informante teria dito ainda para Alzira que perguntasse ao seu pai, Getúlio, quem fora o autor do disparo. Aí ela, Alzira, quem relata, ela diz assim, ousei perguntar, só eu sei como. Olhou-me feio por cima dos óculos, enquanto assinava um decreto e falou. Era o único meio de dissolver o comício. Isso teria sido o que Getúlio teria dito para Alzira, né? A questão é que se Getúlio disparou ou não aquele tiro não vem ao caso, mas sim a ação feita para desbaratar aquele comício, né, que inclusive acabava lançando mão de meios violentos de coação, que era, no caso, o uso de uma arma de fogo em praça pública, enfim, para dissolver o comício dos opositores. E isso sob os olhos de Pinheiro Machado e, provavelmente, né, também com o conhecimento, enfim, de Borges de Medeiros e de outros, né, que certamente estavam, portanto, aplaudindo aquela ação daqueles jovens que estavam se dispondo a lançar mão de seja quais meios fossem para atingir os objetivos que eles tinham, que no caso era dissolver o comício. Né? Por outro lado, o período na faculdade também era importante no sentido das reconversões dos recursos herdados em o título propriamente de nível superior, né? Quer dizer, o título de nível superior no final do século passado, início desse ainda, e até boa parte de meados desse não, desculpa, início do retrasado e até boa parte do passado, né? Portanto, século XIX até meados do século XX, o título num curso superior no Brasil era algo bastante raro, seja pelas instituições de ensino superior que tinham e pelas poucas possibilidades que as pessoas tinham de obter os títulos de ensino superior. Né? Então, esse título em si, ele já era uma credencial importante, né? Aliás, muito importante.
e juntamente também com um certo saber jurídico que eles, evidentemente, acabavam adquirindo na medida em que participavam de uma escola de direito, né? E que, por mais dificuldades que essa escola tivesse na questão didático-pedagógica, é claro que eles, evidentemente, tinham contato com esses textos, né? Pois bem, eles, nessa mesma medida, né, esse saber jurídico, né, no caso do Rio Grande do Sul, ele tem uma importância especial, porque, além do saber em si, quer dizer, saber manejar com as regras jurídicas era uma arma importante, porque existia uma máxima na época, né, que todos devem conhecer aqui, que dizia que era o seguinte, né, que aos amigos tudo, aos inimigos o rigor das leis, né? E isso era muito comum. De modo que um certo conhecimento das leis e das legislações era importante para que, inclusive, esse tipo de coação que, porventura, era jogada contra os inimigos não se transformasse numa coação pura e simples, né? Quer dizer, uma coisa muito grosseira, porque era necessário que se mantivesse uma certa formalidade nos procedimentos, né? Mesmo que as leis, de fato, elas eram muito mais aplicadas contra os adversários, né? Antes mesmo de se formar em Direito, Getúlio Vargas foi indicado por Borges para assumir uma promotoria pública em Porto Alegre. E depois de retornar a São Borja e lá abrir banca de advocacia, logo foi eleito para a Assembleia Estadual, chamava Assembleia dos Representantes, em 1909. Nas eleições de 13, que marcaram o retorno de Borges de Medeiros à presidência do Estado, o período anterior tinha sido cumprido pelo Carlos Barbosa, Getúlio foi reeleito, mas acabou renunciando ao mandato. Ele foi eleito à Assembleia dos Representantes e renunciou. Nesse episódio, João Neves da Fontoura e outros se atritaram com Borges de Medeiros, né, ao não seguirem suas orientações quanto ao preenchimento da lista de candidatos do PRR na cidade de Cachoeira. Os candidatos eleitos sem o beneplácito de Borges foram obrigados a renunciar. Getúlio, por sua vez, justificou a sua própria renúncia como um ato de solidariedade formal àqueles afastados. No entanto, as suas razões deixam também transparecer o caráter dos mandatos à época, enquanto de distribuição e controle pessoais de Borges de Medeiros. Quer dizer, o mandato parlamentar era concebido como a investidura de confiança política do chefe. Essas palavras são do Getúlio, né? Ou seja, não era o produto de um ato de delegação, não era um produto de representação popular. A questão de Cachoeira do Sul, não confundir com outras questões Cachoeira, e a renúncia de Getúlio, porém, estavam inseridas no contexto da tentativa de Borges de Medeiros de reforçar seu poder pessoal em detrimento de antigos líderes locais ligados ao PRR e que poderiam pôr limites à sua autoridade no governo e no partido. Os atritos atingiram também a família Vargas, em São Borja. O general Vargas, em São Borja, estava a passar o comando da liderança partidária ao seu filho primogênito, o Viriato Vargas. Ele se propunha, como escreveu em uma carta, a sua aposentadoria política, ele, general Vargas, né? Passando, então, os cargos e os encargos para o filho mais velho. Para isso, ele escreveu a Borges de Medeiros pedindo o consentimento do Borges. Só que o Borges não respondeu, protelou, enrolou, enfim. O Viriato acabou assumindo a intendência municipal, né? Mas isso que seria uma simples formalidade, quer dizer, pedir que o Borges ratificasse uma resolução do líder local, acabou se tornando um problema, uma questão, né? E em 1914, segundo uma fonte, o doutor Benjamin Torres lançou acusações tremendas contra os Vargas, vítimas também de libelos, boletins e brochuras. Borges de Medeiros recebeu um memorial com centenas de assinaturas redigidas por Rafael Escobar e Benjamin Torres, texto repleto de graves denúncias contra os Vargas. Assim, uma notícia falsa ou autêntica começou a correr. A de que Borges, estomagado com a renúncia de Getúlio e ainda com o desprestígio dos Vargas, pretendia derrubá-los em São Borja. Abandonou-os e aproximava-se de Escobar e Torres. Benjamin Torres era um médico mineiro formado em Ouro Preto, na casa de cujos pais teria se refugiado justamente o Viriato Vargas, quando, de uma acusação que ele recebeu de assassinato de um estudante paulista da família Almeida Prado, quando ele era também estudante, em Ouro Preto. Depois que Benjamin Torres se formou, o general Vargas, em retribuição à família dele, né, o convidou para abrir um consultório em São Borja, e ele foi a São Borja, né? Então, apesar essa estreita reciprocidade com o general Vargas e mesmo com o Viriato, Benjamin Torres e esse último terminaram por romper relações.
Há indicações nas fontes de que Viriato nutria especial interesse na esposa de Torres, a quem chegou a cortejar com presentes. Mas também há indicações de que Torres estaria traindo a confiança dos Vargas, passando-se para o lado dos seus opositores. Enfim, questões de ordens pessoais e facciosas se misturaram para levar ao rompimento das relações entre eles. Em março de 1915, Pedro Burro e João Gago assassinaram Benjamin Torres no centro da cidade de São Borja. O primeiro fugou para a Argentina e o segundo foi morto na estância de Viriato, para onde ele tinha fugido. Esse último acabou sendo apontado, Viriato, como mandante do crime e foi obrigado a emigrar para Corrientes, na Argentina, nesse momento, né? Borges, por sua vez, poderia ter posto panos quentes, enfim, Vargas, meus amigos, vamos proteger. Não, fez-se deslocar um destacamento da Brigada Militar para a cidade. A Brigada Militar, à época, não era uma polícia como a gente conhece hoje. A Brigada Militar era uma espécie de exército estadual. Ela intervia pontualmente quando tinham distúrbios, etc. O policiamento era feito por guardas municipais, esse que a gente conhece como policiamento ostensivo, né? E a Polícia Judiciária é mais ou menos a estrutura que a gente tem hoje, né? Então, o Borges designou tropas da brigada para intervir na cidade, né? E o subchefe de polícia de Porto Alegre para apurar o caso. O general Vargas acabou tendo que assumir de novo o controle político da região e os cargos e encargos de líder do PRR e chefe político de São Borja, né? Nesse processo de disputas internas ao PRR, envolvendo também os federalistas da família Escobar, porque eles eram federalistas, em São Borja, e o grupo familiar Vargas e Borges de Medeiros, Getúlio, e aí a importância do porquê que eu estou relatando isso, quer dizer, Getúlio findou por fortalecer a sua própria posição, por incrível que pareça, frente à própria família e em relação ao presidente do Estado. Pois, ao final, os Vargas e Borges acabaram voltando à boa convivência. Viriato, que era o provável sucessor, né, lógico do Manuel Vargas, acabou desgastando-se muito no processo, e o Getúlio, ao que parece, não se propôs a tomar o lugar do irmão como chefe local, e muito menos, ou talvez nem pudesse fazer isso, porque ainda tinha o Protásio, que era o segundo mais velho, e que, de fato, vai depois aparecer como chefe local. Portanto, o Getúlio, né, como terceiro filho homem, né, quer dizer, acaba agindo de que forma? Ele obedece às orientações da família, do grupo familiar, apoia sempre os interesses do grupo familiar, mas ele nunca, durante todos os conflitos, deixou de manter contato com o presidente Borges e com o seu secretário do interior, que era o Firmino Paim Filho, que era muito amigo do Borges, do Getúlio, e que o Getúlio, inclusive, referiu numa carta que teria sido, inclusive, o seu melhor amigo, né? Getúlio, pois, não chegou ele próprio a se tornar, nunca, jamais, um chefe político partidário local, mas passou a exercer funções de mediação entre o seu grupo familiar e o presidente do Estado. A partir do seu retorno à Assembleia dos Representantes, em função do apaziguamento das relações entre Borges e os Vargas, atuou ele como defensor, agora sim, das posições do próprio presidente do Estado, chegando mesmo a tornar-se o líder da maioria na casa, ou seja, líder da bancada do PRR. Nas eleições de 22, ele era membro da Comissão de Verificação de Poderes da Assembleia, e essa comissão foi aquela responsável por fazer a contagem de votos e que os oposicionistas da Aliança Libertadora, até hoje, dizem, né, que teriam sido uma grande manipulação, uma grande armação, para que o Borges tivesse os votos necessários para se eleger contra a candidatura do Assis Brasil, com a qual ele estava disputando a eleição, né? E isso acabou redundando na Revolução, na chamada Revolução de 23, que os opositores não aceitaram esse resultado, né? Mas, em função dessa participação, logo o Getúlio é indicado por Borges para uma vaga que tinha vagado, um cargo de deputado federal, que tinha vagado por morte de um deputado rio-grandense, e aí o presidente do Estado indicava diretamente o deputado, e o Getúlio foi indicado pelo Borges, né? No Rio de Janeiro, segundo João Neves, né, o PRR decidira conferir-lhe ao Getúlio a liderança da bancada federal. Quer dizer, ele chega no Rio de Janeiro e imediatamente a bancada federal acaba o colocando como líder da bancada lá no Congresso, né? Isso está associado a uma crise que tinha ocorrido com relação a Borges e ao presidente eleito, que era o Arthur Bernardes, né? Porque o Borges tinha apoiado nas eleições o Nilo Peçanha contra o Arthur Bernardes. Inclusive, isso teria levado ao Arthur Bernardes a manietar um pouco o Borges de Medeiros, a fazer com que ele aceitasse uma série de reformas na Constituição do Rio Grande do Sul, em função da Revolução de 23. Então, as relações entre o governo do Estado e o governo federal estavam estremecidas. E a escolha do Getúlio teria se justificado pelo seguinte, porque como ele não estava lá naquele momento da formação do apoio que os deputados federais gaúchos deram à candidatura do Nilo Peçanha, como ele chegou depois,
ele seria alguém que, como não tinha participado daquelas brigas, né, não teria, então, se estomagado com o governo federal, de modo que ele pudesse, talvez, abrir um canal de diálogo com o governo federal, né, com o presidente Arthur Bernardes. Pois, essa conjuntura atribulada do início da década de 20, portanto, acabou abrindo espaço para a emergência de novas lideranças políticas, o que possibilitou a Getúlio conquistar uma posição proeminente entre os membros da bancada federal do PRR, passando a ser ele um dos principais mediadores entre Borges de Medeiros e o governo federal e ganhando trânsito no mundo político-social do Rio de Janeiro. Em 1924, Vargas é reconduzido à Câmara, agora por o procedimento eleitoral, né, mantendo-se como líder da bancada do PRR e participando da Comissão de Finanças da Casa. E, em 23, ele é empossado ministro da Fazenda do governo Washington Luiz, cargo que assume por insistência de Borges. Ou seja, em menos de 3 anos, né, antes, né, de ter chegado, né, em 3 anos, desde que chegou no Rio de Janeiro, até ser empossado, né, durou 3 anos, né, o período dele no Rio de Janeiro, até ser empossado ministro de Estado. Quer dizer, é um período bastante curto. Né? Como reconhecimento, né, da atividade de Vargas e de sua rápida ascensão, em agosto de 27, Borges de Medeiros fez a sua indicação oficial como candidato do PRR à presidência do Estado, o que significava, de fato, a escolha por parte de Borges do seu sucessor, que seria formalizada e legitimada pelas eleições. Porém, algumas fontes referem que Borges teria estado em dúvida entre a escolha de Getúlio e a de Sérgio Urich de Oliveira, sendo que a opção pelo primeiro teria se dado, segundo João Neves da Fontoura, porque Oliveira era um conhecido habitué do Clube dos Caçadores, né, que era o Bataclan local aqui de Porto Alegre à época. Apesar dessa possível dúvida de Borges, as razões que ele próprio Borges apontou e arrolou para a escolha de Getúlio numa carta que ele apresentou aos líderes do PRR apresentando a candidatura de Getúlio, me parece que já dão conta do que teriam sido as razões pelas quais ele teria escolhido o Borges e não o Sérgio Urich de Oliveira, sendo a principal delas a seguinte, quer dizer, ambos eram advogados, formados, partidários do PRR, etc., muito conhecidos no Rio Grande do Sul, mas qual era a diferença entre o Sérgio Urich de Oliveira e o Getúlio Vargas? O Getúlio Vargas tinha o trânsito nacional que faltava a Sérgio Urich de Oliveira. E era importante para o Borges que tivesse um sucessor aqui que pudesse ter esse trânsito nacional, né, de forma a que ele pudesse, então, digamos, consertar melhor as relações entre o governo do Estado e a União, né, que continuavam ainda, não eram totalmente tranquilas ainda. Né? Pois bem, já quase encerrando, assumindo o mandato de presidente do Estado em 1928, Vargas não será apenas uma marionete de Borges, como muitas fontes colocam, né, de que o Borges teria escolhido o Getúlio porque ele poderia ser uma marionete, né, um fantoche nas suas mãos, como ele próprio Borges teria sido nas mãos de Júlio de Castilhos, no período em que ele foi presidente e que Júlio de Castilhos ainda era vivo. Né? Mas não. Né? Borges inicia um processo de conciliação com os oposicionistas, que agora estavam começando a se articular no chamado Partido Libertador, o PL, e busca, no incentivo ao associativismo, outras bases de apoio que não aquelas bases que eram controladas ainda diretamente por Borges de Medeiros. Ou seja, isso acabou viabilizando, no final das contas, a formação da Frente Única, a Frente Única que vai ser composta pelo PRR e pelo PL, que vão compor a Aliança Liberal em 1929, quando Getúlio Vargas vai ser escolhido candidato à presidência da República pela Aliança Liberal no pleito eleitoral de 29, né? Nas eleições na campanha eleitoral de 29, nas eleições que se deram em 30, né? Em março de 30. Naquela campanha eleitoral, Getúlio acabou ganhando uma notoriedade nacional que terminou credenciando-o como uma das poucas possibilidades mais consistentes de liderança civil para o movimento armado que se seguiu ao episódio eleitoral que acabou se desfechando em outubro daquele ano, em outubro de 1930. Né? Ou seja, Getúlio virou o jogo, não só no sentido da ruptura institucional operada com a chamada Revolução, mas também aquele no qual ele estava diretamente implicado. Ou seja, ele era um terceiro filho de um manda-chuva interiorano que, ainda por cima, esse manda-chuva indispôs-se seriamente com o principal líder político do Rio Grande do Sul.
alguém escolhido para o governo do Estado para ficar à sombra do ex-presidente, que controlava o seu partido e toda a sua estrutura clientelística, ou seja, um político aparentemente fadado a voos pouco elevados que, no entanto, logrou aproveitar-se do jogo e, contribuindo para a própria subversão do jogo, alcançar uma posição até então inédita na história do Brasil. As desvantagens se tornaram as vantagens de Getúlio Vargas, e ele acabou se tornando o ditador do governo provisório que se estabeleceu em 3 de novembro de 1930. Eu peço desculpas se me alonguei muito e agradeço novamente a paciência dos senhores e senhoras. Fico à disposição para qualquer esclarecimento, perguntas e críticas. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz Alberto Grijó, pela palestra, pelas belas palavras. A palestra Virando o Jogo, Getúlio antes do presidente Vargas. Por favor. Ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história com as últimas notícias da UPI. E atenção, atenção, Rio de Janeiro. O presidente Vargas suicidou-se esta manhã no Palácio do Catete. O ato culminou com a crise sustentada pelo presidente após o atentado da Rua Toneleiros. Mais detalhes nas edições subsequentes. Falou o repórter Esso em edição extraordinária. Muito obrigado, Lauro, pela essa lembrança histórica. Aqui acompanhados pelo